tô começando a entrar. CDL Salvador presente. Uhum. Membro nosso da Já Bahia, dos apoiadores. O pessoal vai chegando, né? Sexta-feira, 7 da noite. Não que a gente tenha muito lugar para ir, mas bonito quadro de Romero aí atrás de você. Ah, gostou? Gostei, bonito. Esse quadro tem história, cara. Na verdade, esse quadro eu comprei ele em Recife, né? Tem uns 10 anos atrás. E aí, Te um acompanha xodó que eu pelo tenho. mundo. É, um xodó Iris que da eu tenho. CDL Salvador, que nos está escutando, que é apaixonada por ele. Ah, é? É, Poxa, ele tem obras incríveis, né? Eu também gosto muito do trabalho dele. sim, muito Pena bom. que Lindíssimo. muito bom mesmo. E ele é um orgulho nacional, né? Ele Sim, também é um artista aí de mão cheia e representa a gente bem lá fora. Muito com bacana. certeza. Renome internacional, leva a obra brasileira para o mundo inteiro. E as cores brasileiras, as curvas brasileiras. Ó, já estamos com 6 pessoas. Tá populando bastante, realmente. 15 anos da Junior Achievement, debutando essa semana. E a semana de encerramento a gente vai conversar com o Jábio Pita, da Pirelli, executivo da Pirelli já há mais de 10 anos, com ampla experiência em empreendedorismo e várias coisas. Vamos dar mais uns 5 minutinhos para as pessoas chegarem. Vocês estão trabalhando na Pirelli? Como é que tá? Ou tá todo mundo em casa? Home office, só a produção que está rodando? Bom, a gente, falando especificamente do Brasil, né? Nós temos 3 plantas aqui. Uma em Feira de Santana, no qual eu sou responsável pelo RH. Temos a planta também em Campinas e a planta em Gravataí, que fica lá em Rio Grande do Sul. Especificamente falando de feira, nós estamos rodando com basicamente 1/3 da produção, né? Um pouco mais que 1/3. Então a gente já voltou em operação tem uns 60 dias, há uns 2 meses atrás, e temos trabalhado de tal forma a seguir o que o mercado também está tendenciando, né? Então, hoje a gente atua basicamente com 3 grandes mercados, né? O mercado de reposição, que é o mercado interno, o mercado de exportação e é o mercado das montadoras, né? Então, hoje o que tá fluindo bem é a reposição, e reposição interna. Mas ainda as montadoras estão voltando agora de forma gradativa e a exportação ainda também está bem devagar. Então, à medida que os nossos clientes vão voltando com mais ímpeto, a gente também vai voltando à força de trabalho de uma forma diferente. É interessante isso, né, cara? Eu tava vendo alguns dados, tem algumas concessionárias que estão vendendo absurdos. Tem uma concessionária da BMW em São Paulo, famosa Agulhas Negras, acho que é Agulhas Negras, que vendeu 100 carros em maio, 100 em junho. Para a BMW é um absurdo o que isso representa. Mas você vê, o mercado de luxo não existe, o médio está comprimido, mas vamos torcer que a coisa vai melhorar. Já estamos aqui com 6 pessoas, eu acho que a gente pode iniciar. Bem-vindo mais uma vez a todos. Uma semana especial na Junior Achievement Bahia, 15 anos. 15 anos de Junior Achievement na Bahia, mais de 100 anos no mundo, 100 anos no mundo, né? Levando empreendedorismo para as novas gerações, para as mentes jovens e com excelentes resultados em vários cases de sucesso que a gente tem visto tanto no Brasil quanto no exterior. Para fechar essa semana de ouro, a gente convidou Jábio Pita, com um currículo tão extenso quanto a experiência que ele possui de recursos humanos, recrutamento, empreendedorismo e seleção. Jábio Pita hoje é executivo de RH, de gestão de pessoas RH da Pirelli, ele tem MBA em gestão de pessoas pela FIA em São Paulo, foi idealizador de vários projetos como Jovens Campeões, acredito que tenha sido em Campinas, né? Pirelli Campinas, Campinas, Pirelli Campinas, Ser Humano, pela BRH Bahia,
e ganhou 2 prêmios, Prêmio Ser Humano pela BRH Bahia, 2018 e 2019, pelo trabalho dele frente à Pirelli em Feira de Santana. A gente vai conversar sobre a possibilidade de transformar através do desenvolvimento e o papel do líder na figura, no empoderamento dos funcionários, dos colaboradores. Jábio, a gente conversou um pouco anteriormente e falamos um pouco de sua experiência nesse sentido, e eu queria que vamos começar um pouco falando da possibilidade da figura de gestão por exemplo, de liderança por exemplo. E dentro de liderança por exemplo, você me comentou de um projeto que eu achei espetacular, que foi desenvolvido em Campinas, de inserção de jovens infratores no mercado de trabalho e no mercado de empreendedorismo, empoderando-lhes, dando-lhes um sentido, um norte na vida e uma noção de que existe um mundo além daquela realidade que eles conheciam, ou seja, dando-lhes a ferramenta para que eles pudessem desenvolver o trabalho por si só. A gente, muito se fala hoje em dia em meritocracia, mas às vezes a meritocracia por si só não funciona em situações tão desiguais como a que a gente enfrenta no Brasil. Como é que foi essa experiência sua e como é que foi esse trabalho com as famílias, com jovens e a liderança, por exemplo, para que eles, através dos exemplos, dos bons exemplos dentro da Pirelli, dentro das empresas que se inseriram, eles abrissem um leque, uma visão de mundo? Acho que assim, dentro daquilo que a gente acredita, né, que só tem uma forma de transformar o mundo através do desenvolvimento, né? Então, a gente desenvolveu um trabalho pensando como é que a gente pode fazer com que a gente tenha uma sociedade melhor, fazer com que de fato a gente possa integrar as pessoas. E a gente só encontrou o caminho se não através do desenvolvimento, né? Através da capacitação, através da educação, né? E a gente pensou, poxa, como é que a gente pode desenvolver um trabalho onde a gente possa trabalhar com pessoas que de fato têm a maior dificuldade, né? Onde são pessoas que hoje provavelmente têm licenciado um pouco os acessos, né? E a gente pensou em trabalhar com jovens infratores, né? Que de fato são jovens que ainda tinham uma vida grande pela frente, mas que por algum motivo tinham trilhado algum caminho que não estava tão aderente com o que a gente espera, né? E a gente pensou em idealizar esse projeto, mas pensou, poxa, como é que a gente pode fazer isso se também a gente não domina o tema? Se a gente não realmente tem dificuldade, é uma situação que a gente não convive no dia a dia, não convive no sentido de estar com ele lá no dia a dia, das dificuldades dele. Então, a gente pensou em bolar um projeto onde, de fato, a gente pudesse envolvê-los e que pudesse trabalhar o desenvolvimento deles, mas pensando basicamente em 2 frentes. Primeiro, uma capacitação para que ele pudesse, de fato, acessar, ter os acessos ao mercado de trabalho, mas também trabalhar um pouco a base educacional, principalmente voltado à educação civil, né? Então, para isso, a gente precisava basicamente fazer um trabalho de 4 mãos, que era envolver ONGs que tinham especialidade do tema, envolver escolas profissionais de mecânica, que de fato também tinham domínio em relação a essa formação, e envolver a sociedade em questão, né? A gente desenvolveu esse projeto pensando a dar exemplo, né? Porque basicamente o que a gente queria era mover um pedaço da sociedade ali que tinha um problema, mas que a princípio as pessoas não estavam encontrando um caminho. E como é que a gente podia desenvolver esse trabalho e influenciando as outras empresas, influenciando as pessoas para poder ajudar nesse projeto, né? Então, primeiro do slogan, do nome, que já por si só já era forte, né? Que a gente definiu o nome como Jovens Campeões, porque a gente acredita que realmente faltava oportunidade. Uma vez que a gente definiu esse projeto, a gente basicamente dividiu ele em 3 frentes, né? O primeiro, que foi o mais difícil, que era um trabalho desenvolvido pela ONG, que era de fato
encontrar as famílias que poderiam ter essa oportunidade nesse momento e que tivessem um pouquinho mais avançadas as questões trabalhadas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, né? E que pudesse trazer esses jovens para a gente e que naquele momento ele ia conseguir ter uma interpretação legal daquilo que estava sendo proposto para a vida deles, né? A gente trabalhou com ONGs voltado para o lado cívico, né? E aí o cívico, eu estou dizendo, é educação, por exemplo, iniciação no idioma, artes, voltado também pensando artes, aí eu estou falando de música, cinema. Trabalhamos frentes onde a gente também desenvolvia neles um pouco de desenvolvimento organizacional, como trabalhar dentro de uma organização, né? Então, tudo isso teve ONGs parceiras e que tinha especialidades no tema. E a gente convidou os nossos funcionários para que pudessem participar desse projeto, mas que ele fosse através das contribuições junto às ONGs. As ONGs que estavam desenvolvendo esse trabalho, que ele pudesse, ali naquele momento, ajudar as ONGs, cada um na sua frente, dentro da sua área de expertise, pudesse apoiar esse projeto, né? Foi um projeto muito bonito porque ele nasceu com o intuito, de fato, de dar oportunidade para os jovens, mas a gente percebeu que transformou a vida dele, transformou a vida da família, transformou a vida dos vizinhos, e começaram a ver que tem um caminho que é diferente. E à medida que as pessoas começam a estender a mão e começam a mostrar que tem sonhos que eles podem alcançar, você começa a ver o processo de transformação acontecer, né? Dentro das ações que a gente desenvolveu, foi desenvolver alguns dos trabalhos dentro da universidade, de tal forma a que ele pudesse chegar em casa e comentar com a mãe, com o pai, que ele estava na faculdade desenvolvendo uma atividade, né? Então, que aquilo que ele passava na frente da rua e via aquela faculdade tão distante de acesso, naquele momento ele já estava dentro da faculdade, né? É claro que ali a ideia ainda tinha um prazo grande de passar um processo vestibular, tudo, se desenvolver para tal, mas aquele sonho já não estava tão distante, porque ele já estava dentro da faculdade desenvolvendo um trabalho. Vocês, além de empoderar eles com a possibilidade de ensinar ferramentas técnicas, também trabalharam o psicológico para dar esperança e levar um sonho novo que talvez ele não vislumbrasse, eles não Correto. vislumbrassem. Exatamente. Bom, né? Então, deu muito certo, né? O projeto foi um sucesso, a gente conseguiu alguns parceiros que também apoiaram a gente nessa causa, né? E aí cada um doou uma ajuda, um doou uniforme, o outro doou transporte, o outro doou... E a ideia da doação não era nem pelo recurso, era mais pelo envolvimento massivo, né? O envolvimento das empresas, o apoio da prefeitura, o apoio da universidade, né? Então, tudo isso fez com que, de fato, a gente pudesse envolver uma sociedade em prol de um propósito comum, né? E isso deu visibilidade para o projeto, mas não só visibilidade no sentido de mostrar que é importante, mas a gente já começou a perceber movimentos de outras empresas que participaram desse apoio para poder fazer outras atividades muito parecidas, né? Nesse primeiro grupo, de imediato, a gente já contratou 4 jovens, né, na época, e que já deram muito certo, né? Eles ficaram muito empolgados com essa oportunidade. Os demais estavam em bancos para que pudesse também já ter uma oportunidade, mas como eles já eram mecânicos formados, já estavam bem encaminhados, boa parte dos parceiros também já conseguiram fazer o desenvolvimento desse trabalho com eles, né? Então, o projeto ele foi referência naquele momento, em 2016, lá em Campinas, e a gente estendeu esse projeto para Salvador, né? E aí já desenvolvido aqui pela equipe que estava na frente do varejo, o projeto, né, que foi muito bacana. A diferença do projeto de Campinas, que a gente trabalhou com jovens infratores, é que aqui a gente buscou a comunidade carente, né? A gente trabalhou um pouquinho diferente, tendo em vista aí o trabalho que a gente também tinha que ter, um trabalho estruturado, pensando nas ONGs, né? As ONGs são referências desses temas, eles têm muita especialidade, eles têm um trabalho diferenciado no dia a dia. Então, o trabalho iniciou-se aqui
E naquele primeiro momento as pessoas ficaram desconfiadas, né? Porque, poxa, como assim? Vai ter um trabalho, vai ter isso, eu vou ter um cargo, eu vou ter uma posição, eu vou poder me desenvolver, e quanto é que eu vou pagar, né? Não vai pagar nada. Na verdade, o que a gente quer realmente é o desenvolvimento de vocês, né? Então, é um trabalho muito bonito, é um trabalho que a gente já, da carreira, né? Eu posso citar alguns outros trabalhos que a gente desenvolveu, mas esse, como foi com o jovem infrator, que realmente a gente entende que eles andam à margem da sociedade pela questão das oportunidades, né? Faz sentido a gente pensar, poxa, nós podemos fazer diferença dentro daquilo que a gente faz, né? Não só no nosso dia a dia como profissional, dentro do nosso desenvolvimento, do nosso trabalho, mas a gente pode usar da máquina que a gente está à frente e fazer uma diferença de uma forma maior. Eu achei interessante o que você falou do trabalho da ONG com várias habilidades, ensinar línguas, trabalhar com artes, trabalhar com esporte e pela minha interpretação houve também o intento de tentar resgatar o elemento natural daquela pessoa, o que fizesse aquela coisa que faz com que o coração, o dom natural da pessoa, que faz com que o seu coração bata mais forte, a pupila dilate, e tentar, através desse caminho, inserir um mundo distante do mundo das drogas, do roubo, etc. e tal. Ainda assim, apesar de a gente trabalhar desse modo, representa é, um desafio muito grande romper essa barreira para esses jovens, até mesmo para esses adultos, mas para esses jovens romperem a barreira e entrarem em um mundo que eles não conhecem bem. Como é que funciona esse... E fazendo paralelo dessa experiência sua com esses jovens, como é que você enxerga a situação de extremo desafio que a gente se encontra hoje, ao mesmo tempo que você levou sonho e esperança para aquelas crianças? Nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão perdendo os seus sonhos, perdendo as esperanças, especialmente, mais preocupante, aquelas crianças que estão presas em casa, estão com problemas em casa, estão com problemas de escola, acabam se desvencilhando um pouco de uma experiência de empoderamento, um sonho que poderia ser aquela coisa para catapultá-los para um mundo de empreender, de trazer-nos novas realidades, novos produtos, novos serviços, uma forma criativa de ser que é tão característica da Bahia. O momento que a gente está atravessando é um momento difícil, é um momento duro, sem precedentes, né? Então, realmente é uma situação que eu acredito, olhando sempre com o copo meio cheio, né? Olhando sempre pela questão do otimismo, que nós temos uma oportunidade, tá aí uma oportunidade para a gente crescer, para a gente se desenvolver, né? E ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, eu tenho acreditado que quanto maior o desafio, maior a nossa vitória, né? Então, o desafio que a gente está colocado nesse momento é um desafio grande. E acredito que a gente vai sair dele ainda mais fortalecido, né? Ou ora como profissional, ou ora como sociedade, né? Então, você acha que estamos nos unindo mais como seres humanos e sociedade? Exatamente, né? Você vê já, tanto que o tema agora da discussão é a humanização, né? A humanização do desenvolvimento do trabalho, a humanização do desenvolvimento perante a sociedade. Então, a gente percebe que a gente chegou realmente numa linha tênue e, frente a essa situação, a gente está tendo que trabalhar essa temática de uma forma mais peito aberto mesmo, né? E dentro desse conceito, tendo em vista esse desafio que está colocado para a gente, não há outra forma de a gente trabalhar se a gente não trabalhar por estímulo, né? Se a gente de fato não entender e que a gente tem os sonhos, que esses sonhos precisam ser realizados, né? E que a gente tem que trabalhar de uma forma otimista, mas pensando que como é que eu, dentro do contexto que eu estou inserido, posso trabalhar questões olhando lá na frente, né? E ver, poxa, o que eu preciso me fortalecer, né? O que eu preciso adquirir, né? O que eu preciso fazer para que, de fato, eu possa estar atravessando essa situação, né? E aí cabe muito o papel daquilo que a gente falou um pouco sobre liderar pelo exemplo,
né? Falando especificamente um pouco dos jovens, né? Cabe muita referência dos pais, cabe muita referência dos educadores, né? Que de fato mostrar as coisas com otimismo da situação, né? Para falar de coisa ruim, acho que a gente tem muita coisa já, né? Acho que as televisões, quando a gente liga, só tem a notícia do índice de número de mortos, número disso, número daquilo. Eu acho que aí não é o caminho, né? A situação já está colocada, a gente já sabe dessa situação. A questão toda é como a gente sai disso, né? E saindo disso, que uma hora vai sair, como a gente sai fortalecido, né? Qual é o caminho que nós temos que ser trabalhado? E isso dá muito da referência daquilo que a gente quer. Fala assim, poxa, o que eu quero, né? O que eu quero para mim, né? E como é que eu posso sair disso, perante daquilo que eu quero, olhando para as referências que estão desenvolvendo o trabalho. E aí você percebe que nesse contexto que a gente está envolvido, tem muitas lives acontecendo, né? Muito treinamento, muita coisa. E basicamente são muitos exemplos ali que estão sendo colocados de uma forma rica, para que também possa apoiar as pessoas para dentro desse processo, né? Eu não gosto da expressão do autoajuda, né? Porque, na verdade, cada um tem uma realidade, cada um tem um conceito dentro daquilo que está inserido. Mas tem muito exemplo bacana que a gente pode seguir aí, né? E eu acho que o estímulo para que, de fato, a gente possa fazer com que esses jovens ou os profissionais que estão atravessando esse desafio agora é começar a olhar o norte que está ali na frente. Se a gente começar a olhar o hoje, só o hoje, a gente não consegue enxergar uma saída, né? O caminho está olhar lá na frente. Como é que a gente pode sair disso? É aquela teoria da janela quebrada, né? É meio que uma transposição da teoria da janela quebrada para a realidade atual. É interessante o que você falou, uma coisa que a gente vem debatendo muito aqui, live após live, é como a gente teve um resgate nos últimos anos, e agora mais ainda, resgate do humano no contexto social. Nós passamos nos anos 2000, mais ou menos, por uma excessiva robotização das coisas, você na fábrica sabe disso, uma excessiva informatização das coisas, e falou-se até o varejo vai morrer, isso vai morrer, aquilo vai morrer, porque os robôs vão tomar conta, e até hoje isso não aconteceu. A gente está resgatando o ser humano, olho no olho, fechar as negociações no meio da pandemia, algumas que eu tenho que fazer, faz-se necessário que eu vá me encontrar com a pessoa, fique a 5 metros da pessoa, nem toque na pessoa, mas que exista aquele relacionamento humano. É aquela parte de que faz necessário realmente a gente voltar à humanização dessas pessoas, dessas crianças, entender que não adianta você viver em um mundo isolado, um mundo altamente robótico, sendo que as relações, toda relação que existe é humano por humano. Exato. Não, e que, na verdade, o advento agora da tecnologia, né, do processo de transformação digital, venha para nos aproximar, para que, de fato, a gente possa fortalecer as relações humanas, né? Uhum. E o interface, o face-to-face, ele vai acontecer, ainda vai acontecer de uma forma muito intensa, né? Porque realmente, cada vez mais, o que fará a diferença está estabelecido pela relação humana, pelas competências humanas, né? Pelo comportamento que a gente tem, pelos valores que a gente tem, né? E todos eles voltados para a questão humana, né? A tecnologia, a inteligência artificial, na verdade, ela veio servir como um apoio e como uma ferramenta que, na verdade, é uma ferramenta poderosa, mas Sim. que, de fato, ele só vem mostrar aquilo que a gente trouxe com a gente até hoje, que a gente precisa avançar ainda mais, que é o lado humano, né? A estabelecimento das relações, ela tem que transcender, né? Por isso da importância de cada vez mais falar sobre a empatia, por isso cada vez mais falar sobre relacionamento interpessoal, por isso cada vez mais falando das questões de você trabalhar junto, né? Então, o lado humano cada vez é mais forte dentro desse conceito que a gente está falando. Com certeza. E vamos focar um pouco mais nessa parte de liderança, por exemplo. Vamos sair um pouco do mundo do voluntariado, a gente trata dele um pouquinho mais à frente, e pensar nas empresas, uma Pirelli da vida, uma multinacional, ou até mesmo uma pequena empresa. Como é que você trabalha isso dentro de uma empresa
seja o Pirelli ou seja a padaria da esquina, para o líder, a criação daquele líder através do trabalho de coaching que você deve fazer também com os colaboradores da Pirelli, para que o líder saiba liderar, saiba empoderar. A gente vive uma realidade que é muito comum, conversando com as pessoas, você tem um papel de liderança que tende a reclamar que está sobrecarregado, mas sobrecarrega-se porque ele não sabe empoderar, não confia nos seus subordinados para realizarem tarefas que eles são mais do que capacitados para fazer. E às vezes também acaba nesse mesmo interim não liderando por exemplo, não dando os bons exemplos de ação, fugindo um pouco da missão e meta da empresa, que as pessoas ainda acham que é um pouco fora de lugar, mas são mais importantes do que nunca. Como é que a gente pode trabalhar isso hoje em dia dentro da empresa, na realidade que se apresenta, e especialmente na realidade atual, onde está tudo Certo. parado e é mais importante que nunca a gente ter uma liderança forte e que saiba dar o exemplo e dar o norte. É. Não, cada vez mais o desafio tem colocado a gente em situação diferenciada, né? Então, para isso, a gente tem que evoluir dentro do processo de desenvolvimento de liderança, né? E o líder cada vez é mais cobrado, né? Cobrado nesse sentido, não só de entrega, mas principalmente de desenvolvimento dos seus profissionais, né? Mas tudo isso começa a acontecer através do empoderamento, né? Embora é importante desmistificar um pouco a questão do empoderamento, né? Porque tem dois conceitos aí, na verdade. É o empowerment, que é você, de fato, dar poder às pessoas, e o empoderamento, que consiste, na verdade, da pessoa ela se conhecer, né? E começar a transformação dentro dela primeiro, né? E ela entender que, de fato, as mudanças que ela precisa fazer em si, para que, de fato, ela possa se empoderar e começar a desenvolver o processo, que aí é começar a liderar, por exemplo, né? Através daquilo que ela, de fato, ela acredita como essas questões de empoderamento. E aí começar o processo de desenvolvimento das pessoas, dentre eles o processo de delegação, que é o empowerment, que a gente fala bastante, que é desenvolver seu time para que, de fato, você faça um trabalho em que o time mais não precise de você, né? Que o time ande de uma forma integrada, que, de fato, as coisas aconteçam através do desenvolvimento de cada um, né? Mas para isso, de fato, ele tem que fazer escolhas, né? E as escolhas de desenvolvimento consistem, de fato, você priorizar a equipe. A gente tem acompanhado e tem percebido que muitos líderes têm votado muito mais pelas questões técnicas, analíticas, estatísticas de resultado, do que investir em energia para a capacitação do seu time. E a capacitação que está falando não é treinamento técnico, né? É realmente fazer aquele processo de coaching, né? Que você puder desenvolver de uma forma onde a gente trabalha a liderança situacional de cada um. Cada um está numa vivência da vida, da experiência profissional, que exige do líder um acompanhamento diferenciado, né? E isso consiste em, de fato, ele entender que as coisas só vai conseguir um resultado diferente quando ele tem um time diferente, desenvolvido por ele, né? É claro que dentro desse conceito a gente também tem trabalhado tanto do processo de seleção, capacitação das pessoas para poder, de fato, trazer pessoas que também se identificam com os projetos, com a organização, também para que possa tornar esse processo do líder um pouco mais soft, né? Mas tudo consiste, de fato, em dentro dos líderes entenderem que o papel dele ali é um formador de pessoas, né? Existe dentro dele, que não é diferente, na verdade, sim, organização, instituições, dentro das famílias, dentro dos processos, qualquer outro que a gente conhece, que é preparar as pessoas para assumir aquele seu papel, né? Se não aquele seu papel, para que possam assumir um desafio diferenciado, né? Trabalhar isso de uma forma onde as pessoas estejam entendendo que o desenvolvimento está acontecendo. Eu costumo dizer até que as pessoas crescem em zonas de estresse, né? Onde tem o Sim, com acompanhamento do certeza. líder e tal. Mas um estresse controlado, aquele estresse que você é Sim. desafiado a todo momento, né? E é esse o papel do líder que ele tem que entender. Em todo momento ele tem que estar colado no seu time para poder desenvolver ele. Colado nesse sentido, desenvolvimento. Não é acompanhando o trabalho, para saber se as pessoas estão entregando ou não estão entregando o trabalho. É ele entender se de fato as pessoas estão crescendo frente aos desafios que estão sendo colocados.
Eu vi há muitos anos atrás uma coisa interessante de um empresário brasileiro famoso do ramo de boates. Ele tem boates em vários locais na Europa. Ele comentando que ele não demitia as pessoas. Ele nunca demitiu em vários anos de empresário por uma razão simples: ele sabia recrutar. Ele recrutava as pessoas de acordo com o que ele enxergava, qual era a missão da empresa e tudo. E basicamente, quando ele via que uma coisa não funcionava em determinado lugar, ele tirava a pessoa de uma posição, jogava em outra que fosse mais afim àquela pessoa e a coisa desandava. A coisa andava, a coisa evoluía. E a pessoa crescia como profissional, crescia a empresa e crescia o conjunto. Essa é uma visão interessantíssima que temos um pouco deturpada. Às vezes o erro não está no funcionário, está no recrutamento, está no problema de que você atraiu a pessoa que não tem afinidade com o negócio, ou com a empresa, ou com a sua visão. E aí volta a um ponto interessante que você falou no começo da fala agora, nessa parte, que é a questão de termos líderes capazes de criar colaboradores subordinados e um time que seja capaz de rodar sozinho, sem a presença dele. A gente vive, especialmente aqui na Bahia, uma realidade absurda, onde as pessoas acham que se isso acontecer, eles passam a ser redundantes e são postos de escanteio. E aquela outra pessoa que está lá, vamos cortar fulano, porque fulano não tem uma necessidade. A gente conseguiu gerar sem ele estar presente. Quando na verdade é o contrário, eu enxergo de outra posição. Quer dizer, se as pessoas, se aquele líder ou aquele funcionário saiu e a coisa girou sem ele, pode ser o caso de que ele tenha deixado a coisa fluindo de uma maneira harmônica tal que ele seja importante no desenvolvimento da empresa e até do relacionamento com os funcionários. O que você falou é coisa interessantíssima. Não, exato. Na verdade, você só consegue se desenvolver à medida que você desenvolve alguém, né? Que Sim, de fato a sua missão esteja cumprida, você está apto a um novo projeto, né? A um novo desafio. Mas isso só acontece quando de fato o seu trabalho foi feito. E dentro do conceito de trabalho de um líder, é preparar o time para essa mudança, para esse processo de transformação, né? E preparar um novo líder, para que esse novo líder também tenha essa nova caminhada no qual ele teve, né? E eu acho que isso é a grande sacada, e isso se aplica em qualquer situação, né? A gente percebe muito, por exemplo, olhando para pequeno empresário, para médio empresário, que se diz hoje refém do seu negócio, né? É porque ele também não desenvolve um trabalho nesse sentido, né? Que é de fato preparar as pessoas para que o negócio ande só, né? Para que de fato ele esteja livre para talvez desenvolver outros projetos, outras coisas que de fato ele possa continuar se desenvolvendo como empresário ou como qualquer outro profissional em questão. Mas eu acho que a grande chave da virada é quando de fato a gente consegue entender isso e trabalhar isso de uma forma mais intensa. É claro você que me cada um fez. tem um nível de amadurecimento. Depende muito da preparação do time daquele momento, depende muito do estágio que você está. Isso leva tempo ou menos tempo de acordo com cada situação. Mas não tenha dúvida que é o caminho. Você me fez lembrar agora de um caso que eu escutei umas duas vezes de caça-talento. Não sei se é um mito da área ou se é realidade, mas de fato faz sentido. Um grande executivo, eles passaram por todas as fases de recrutamento, até chegou na fase final de conversar com o diretor, o presidente da empresa. Perguntou para ele como ele se via, perguntou, digamos, eu estou lhe entrevistando. Aí ele pergunta, como é que você se vê dentro de 10 anos, dentro de 15 anos, no futuro? A resposta do entrevistado, sentado na sua cadeira. Esse acabou sendo recrutado. É aquela coisa de. Além de tudo que você falou, ele ainda tem uma visão de onde quer chegar, sabe como chegar e está lutando para chegar ao ponto. Sandra tem. Ó, a gente está aberto aqui a pergunta. Quem quiser fazer perguntas, pode postar aqui que eu faço para Jábio. Tem uma pergunta aqui de Sandra, dentro do que estamos falando. Muitas vezes falta no líder confiança no seu subordinado. Você acha que é falta de confiança no subordinado, falta de confiança nele, ou caso seja falta de confiança no subordinado, é não conhecer o subordinado, ou erro, de novo, na seleção, no recrutamento? Falta, na verdade, assim, a resposta ela não é tão simples, né? Mas em linhas de regra, eu acredito muito que é o problema da autoconfiança dele, né? O Autoconfiança time é mesmo. dele, o time é dele, né?
nós não podemos terceirizar a responsabilidade, né? A responsabilidade é do líder, né? Então, à medida que ele de fato entende que aquele é o time dele, ele tem que confiar no time dele. Se aquele ele entende que não é, as pessoas não entendem, não estão no nível da confiança que ele precisa, o que ele precisa fazer é mudar o time, né? Mas em linha de regra, muitas das vezes quando a gente tem esse tipo de problema, o problema está na liderança, o problema não está no time. O time é dele. Concordo totalmente. Jabe, vamos falar um pouco sobre o voluntariado. E vamos começar falando do voluntariado, lembrando um pouco da Junior Achievements. A gente está fazendo 15 anos esse ano. Estamos debutando aqui na Bahia, já com um trabalho forte que temos feito na capital e com algumas poucas cidades do interior, por pura questão de falta de verba. Esperamos que consigamos mais com essas lives que estamos fazendo, essa penetração maior nas redes sociais. Mas conseguimos, em 15 anos, impactar a vida de 76 mil alunos. Foram mais de 460 escolas envolvidas e mais de 4 mil voluntários para ensinar essas crianças desde técnicas de finanças, empreendedorismo, marketing, pensamento empreendedor, evolução. Como é que o mercado enxerga esse voluntariado? Vamos um pouco cavar algo que a gente precisa muito, que é voluntariado, atração de talentos para ensinar as crianças. Como é que o mercado enxerga a importância do voluntariado no currículo atual das pessoas? E por que que existe essa importância? É o quê? Uma moda? Ou vocês enxergam como a pessoa abrindo os olhos, abrindo a mente e vendo a sociedade com outra maneira e conhecendo um pouco melhor o mundo como ele é? Na verdade, assim, dentro do contexto que a gente começou a live falando, do processo de humanização, né? As organizações cada vez mais estão abertas a isso e têm desenvolvido projetos internos com esse olhar, né? Cada um dentro da sua esfera e cada um priorizando alguns temas, né? Mas, na sua grande maioria, as organizações têm trabalhado pensando como ajudar a sociedade fazendo aquele seu papel de contribuição. E frente a essa pandemia que a gente está atravessando, a gente está vendo alguns casos que as televisões estão passando, inclusive, né? As empresas trabalhando, fazendo processo de doação, em alguns casos trabalhos voluntários, né? Conheço alguns projetos muito legais que tem time de executivos, o time de liderados trabalhando em processo de voluntariado. Então, isso entendendo que, na verdade, isso está nas essências das empresas, né? As empresas começaram a trabalhar isso. E dentro desse conceito, se a empresa está trabalhando isso, a empresa quem são? A empresa são os funcionários, né? A empresa são os colaboradores. Então, dentro desse conceito, ela começou a trabalhar, dentro do processo de seleção, priorizar as questões mais comportamentais e as questões de valores, né? Então, percebeu-se já há algum tempo em que a gente contrata pelo lado técnico e demite pelo comportamento, né? Sim, Então, esse é um problema interessantíssimo. Daí a gente começou a corrigir essa rota, né? A gente começou a olhar para comportamentos mais adequados dentro da organização e dentro de um processo evolutivo, começou a se olhar não só o comportamento dentro da organização, mas como é essa pessoa perante a sociedade, né? Como ela tem se colocado dentro desse contexto e como é que ela tem ajudado, de fato, a sociedade a ter um comportamento diferente, né? E isso é muito valorizado dentro de um processo de currículo, né? Então, as pessoas que, de fato, desenvolvem atividades dentro desse contexto, as organizações enxergam de uma forma diferente. Primeiro aspecto é pela questão mesmo desse olhar, né? Que entender que ela tem uma missão um pouco diferente daquilo que, de fato, ela enxerga, que não só pensar em si, mas como também trabalhar em prol do outro. E o segundo olhar poxa, essa pessoa é tão interessada no desenvolvimento, no crescimento, na contribuição, que esse tipo de comportamento, eu acredito que ajuda no desenvolvimento do trabalho, né? É a pessoa proativa, a pessoa que de fato está à frente. Geralmente as pessoas que participam desse projeto têm um espírito de liderança muito, muito bacana dentro de si, né? Acredita na transformação, acredita que pode fazer a diferença. E todo esse tipo de comportamento dentro da organização
é que de fato faz um profissional diferenciado, né? Então não está só pelo ato de você contribuir para um projeto ou para uma atividade onde você é voluntário, mas esse tipo de comportamento que te levou a fazer esse tipo de ato dentro de um contexto da organização, de fato, demonstra que você tem atitude diferenciada. E aí eu estou falando de trabalho voluntário, que pode ser tanto do princípio de desenvolvimento de uma causa nobre, como também trabalho voluntariado dentro de faculdades, trabalho voluntariado dentro de instituições. E aí, pensando nas duas frentes, trabalho solidário e também trabalho voluntário em prol do desenvolvimento comum, ou hora pessoal ou hora coletivo, tá? E esse tipo de comportamento demonstra por ação que de fato aquele indivíduo tem um comportamento que talvez seja muito interessante para as organizações. Você falou um tema interessantíssimo e quem não sabe desse dado, é um dado que me foi apresentado há muitos e muitos anos atrás e na experiência de vida tem me mostrado cada vez mais verdadeira. Durante todos os meus anos de minha experiência profissional, eu tenho visto pessoas caindo, sendo demitidas, não por erro técnico, não por algum desvio profissional, mas a maioria por simples comportamento. O comportamento é algo que nos faz perder o emprego mais do que às vezes. As empresas tendem a ter, interessante isso, tendem a ter uma tolerância ao erro técnico, ao erro no trabalho, mas é um pouco menor a tolerância, me parece, ao erro comportamental. Eu já vi pessoas sendo demitidas por uma besteira que aconteceu, que você imaginaria que não ia escalonar e acabou causando demissão. Enquanto que eu já vi pessoas cometendo erros que aparentemente seriam graves, mas a empresa enxerga, às vezes, como um investimento. Quer dizer, fulano me fez perder tantos milhões, agora ele vai ficar para me fazer recuperar os tantos milhões e provar que valeu a pena ele ficar aqui. Isso acontece muito em banco de investimento. Mas esse do comportamento realmente é interessantíssimo. Você tem alguma coisa para falar rapidamente sobre isso? A gente já está próximo dos 50 minutos. Na verdade, é exatamente isso, né? O comportamento que nas duas esferas, o comportamento ruim, né, te promove a situações ruins, como o comportamento diferenciado também te alavanca, né, te faz de fato um profissional que tem uma visibilidade diferente, né? Então, hoje, o investimento de energia é de fato de você ter uma análise onde você possa entender aquele profissional como é que ele pensa, né? Porque cada vez mais a gente tem investido energia olhando o mindset, né? Entendendo cada vez mais como o indivíduo está pensando. Não só agora com o comportamento que ele tem, mas como é que ele pensa, o que ele gostaria, para que de fato a gente seja mais assertivo dentro desse processo, desse critério de avaliação, né? Então, até ontem a gente olhava por grupos de comportamento, hoje a gente já começa a olhar por grupos de pensamento, né? Como ele pensa, porque geralmente ele traduz aquilo que ele pensa no seu comportamento. Se você conseguir fazer essa análise, de fato, começar a entender o mindset dele, ou começar a trabalhar nos casos de seleção ou de processo de assessment, se você olha o mindset, isso ajuda, mas também dentro de um processo de desenvolvimento de coach, ajuda demais, né? Isso é reflexo do comportamento. Então, não tenha dúvida, o técnico a gente consegue investir, mas o comportamento é mais difícil você trabalhar, né? Então, o mindset também é mais difícil, embora também é possível ser trabalhado, e a gente tem trabalhado muito forte nisso. Mas o que faz a diferença, de fato, é o comportamento e as entregas que esse profissional faz, não o técnico. O técnico, de fato, a gente, ainda mais agora com a inteligência artificial, cada vez mais aquela informação o computador vai te dar. Mas o comportamento, isso está na pessoa, não tenha dúvida. Eu acho sensacional. O César, presidente da Jabaia, está mandando um grande abraço para você. Abraço, César. César, se você quiser dar uma palavrinha final aqui sobre esses 15 anos da Já, me dá um alô que eu te convido para entrar aqui. Acho que dá para botar 3 pessoas. Você ia falar algo...
Mandar um abraço para o César aí, para a Tainá, para o pessoal todo aí, obrigado pelo convite. E para os amigos também que passaram aí, contribuíram também. É muito legal ver todo mundo participando e discutindo a troca, né? Acho que é muito rico a troca. Isso para a gente é muito legal. Com certeza. Jábel, vamos, para finalizar, a gente já está em 50 minutos e logo mais o Instagram me corta de novo. Eu peço sempre para as pessoas comentarem algo, me darem algumas dicas de literatura. Pode ser livro, pode ser site, pode ser os dois, pode ser romance, livro técnico, algo que você acha que vá nessa linha que você falou de trazer sonhos, enaltecer os sonhos, fazer com que a pessoa passe a ter novos horizontes ou almeje outras coisas, assim como, além de livros ou técnicos ou romance, ou sites, digamos, um filme, uma série também, para que essas mesmas pessoas possam ter uma visão de mundo mais aberto e uma realidade diferente da que normalmente eles têm. Tá contigo, você pode falar o que você quiser, o quanto você quiser. Para a gente que, na verdade, assim, é profissional da área, né? Eu geralmente trabalho em duas frentes, né? Eu sempre trabalho pensando naquilo que a gente pode se desenvolver dentro daquilo do comportamento e pensando também tecnicamente como é que a gente pode também crescer, né? Tem um livro muito bacana do Daniel Kahneman, que eu gosto muito, que ele em inglês é Fast and Slowly, né? Mas acho que em português, se não me engano, está pense rápido, pense rápido e devagar, né? O que quer dizer o seguinte, na verdade, as decisões que a gente tem que tomar tem que ser rápidas, mas, porém, tudo aquilo que é importante, a gente precisa, de fato, analisar e entender melhor dentro do contexto, né? É muito bacana essa literatura que exige, de fato, daquilo que a gente está acontecendo hoje no dia a dia, né? Eu acho que isso faz e ajuda bastante, tem me ajudado bastante. O outro livro que eu gosto bastante é o Mindset, né? Esse livro também ajuda a entender um pouquinho daquilo que tem sido trabalhado e dá algumas dicas muito legais dentro do desenvolvimento que a gente tem trabalhado no processo de transformação cultural, que a gente já tem trabalhado há alguns anos, né? Isso ajuda muito. Eu sou um amante de cinema, né? Então eu também gosto de assistir muitos filmes que consigo tragam a gente coisas diferentes, né? Eu gosto muito de filmes de biografia, né? Então eu gosto de filmes que de fato também ajudam, né? Então eu acredito muito que esses filmes de biografia, independente de qual, tá? Aqui não vou pensar um específico, porque isso é muito particular. O Netflix hoje está rico desses filmes, amigo. E filmes que você se identifica, né? Tem um filme, por exemplo, que eu assisti lá que chama como é que é o nome dele? A Sociedade Literária da Casca de Batata, né? Esse filme se passa na Segunda Guerra Mundial, aonde de fato demonstra ali os desafios que é você passar de uma sociedade em transformação, uma sociedade onde está se discutindo também as questões de racismo, né? Daí eu estou falando de um racismo voltado da questão toda que a gente sabe que passou lá na Segunda Guerra. Então, é um filme de transformação cultural bem interessante que eu indico também. Sensacional, maravilha. Bom, já estamos chegando aqui ao final. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco por esse período. Foram 5 dias de 5 lives de alta qualidade para comemorar os 15 anos da Junior Achievement Bahia. Queria aproveitar a presença de Jaibo aqui. Olá, Tatiana. Aproveitar a presença de Dani também. 11 pessoas indo online depois de 50 minutos, é uma maravilha, Jábio. Aproveitar a presença de Jábio para tentar encorajá-los a entrar em contato com a nossa equipe técnica, com o Tainan, que pode responder e explicar facilmente para serem voluntários da Jabaia. Jábio conhece o trabalho, Jábio sabe a força que tem você levar um ensinamento empreendedor para mentes jovens e que, de outro modo, poderiam ser desviadas para um caminho que poderia ser extremamente prejudiciais a eles. Nós, em 15 anos, impactamos 76.100 alunos da rede pública e privada, e são muitos da rede pública, são muitos exemplos que temos em 15 anos, de crianças que cresceram, evoluíram, e como o Jábio comentou,
acabam levando para suas famílias esse pensamento empreendedor. Nós temos exemplos claros aqui na Bahia de crianças que aprenderam base de finança e foram para casa, ensinaram para seus pais, seu pai que tinha um carrinho de cachorro-quente, pipoca, ou a mãe que tinha um negócio, ensinaram como fazer os cálculos financeiros, ensinaram como fazer o cálculo de impostos, ensinaram uma vertente para sair da informalidade, entrar na formalidade, ter mais vantagens como cidadão. Então, são 76 mentes que nós trabalhamos, evoluímos e transformamos em umas novas pessoas. Agradeceria a todos, agradeço a todos a presença. Nós estamos até com um livro à venda, a Tainã pode explicar em detalhes, que são 100 casos de empreendedorismo, educação empreendedora, que foi criado por um dos mestres em empreendedorismo no mundo. E ele pegou 100 casos de sucesso no mundo inteiro, Brasil incluído nesse caso, mostrando como as pessoas saíram de uma situação de apatia e uma situação de empreendedorismo de sucesso. Quem tiver interesse no livro, a renda será 100% revertida a novos 76 mil alunos nos próximos 5 anos, esperamos, em vez de 15 anos. Essa live, Tatiana, estará salva no IGTV, que vai ser replicada no Instagram da Jabaia, e também será replicada no YouTube. Sérgio, me corrija, youtube.com/JA Bahia, correto? Sérgio o quê? César, /JA Bahia, correto? E, de qualquer maneira, todas as lives estão tanto no IGTV como no YouTube, então você pode seguir tanto essa quanto as outras 4 dessa semana e as outras tantas que temos feito desde abril. Alguém tem alguma pergunta mais a fazer para Jábio? Jábio, lhe agradeço mais uma vez a sua paciência, a sua atenção e tudo que aprendemos conversando hoje. De fato, gestão de pessoas, recursos humanos, eu acho que é uma área preponderante em qualquer empresa, seja ela grande, pequena ou média, e é algo que tem que ser mais bem visto. Fugirmos um pouco daquela velha visão de departamento de pessoal, apenas de folha de pagamento, e entender que o ser humano é a base, é a mola propulsora da empresa. Sem as pessoas, a empresa não existe em nenhum nível, seja nem mesmo em um centro de processamento de dados. Se você tirar o quesito humano, aquilo deixa de existir. Então, eu deixo com você as palavras finais, se você quiser arrematar tudo, fazer algumas considerações. Não, na verdade, eu só queria aproveitar a oportunidade mesmo para agradecer, agradecer a Jabaia, agradecer você, Léo, César, Tainã, todo o time, e agradecer também todo mundo que está aqui, e que todo mundo passou por aqui, né? E dizer que para mim é um motivo de muito orgulho de poder estar aqui ajudando nesse processo de levar, né, essa discussão, esse conhecimento, essa troca junto às pessoas, né? E queria fazer um convite, né, para as pessoas, que é para ajudar a transformar o mundo, né? Vamos todo mundo nesse embalo, vamos todo mundo junto, né, transformar esse mundo. E muitas vezes transformar esse mundo consiste a gente começar com as pequenas ações de a gente transformar a nossa vida, né, transformando a nossa vida, fazer um trabalho de autoconhecimento, né, de empoderamento de si e ajudar a transformar esse mundo num mundo melhor, né, fazendo uma sociedade diferente. Começando com pequenas ações, mas que, de fato, pensando como um todo, vai fazer um sucesso muito grande. Sensacional. Eu acredito que só tem 2 caminhos aqui. Ou a gente trabalha no sucesso da transformação ou no anonimato. Eu estou do lado do sucesso da transformação. Nós estamos juntos com você. E nesses 15 anos eu queria deixar parabéns não a Jabaia, não a Jabrasil, e não a Jamundo, mas eu queria deixar os parabéns, na verdade, àqueles 76.101 alunos que confiaram na gente, aquelas 464 escolas que confiaram na nossa capacidade de educar, e aquelas pessoas todas, nossos 4.009 voluntários que trabalharam com a gente nesse período inteiro, que voltaram, alguns retornaram como diretores, retornaram como conselheiros. Então, toda essa amplitude de pessoas que estiveram junto de nós, apoiando, auxiliando, confiaram na nossa capacidade e confiaram em um sonho. O sonho que
Jábio vem reforçando nos 50 minutos que a gente vem conversando a necessidade de levar um sonho para as crianças, um sonho para as pessoas, um sonho para a sociedade. Eu acho que mais do que nunca, nesse mundo que a gente vive atualmente, nessa confusão de falta de direção, falta de norte, a gente precisa de sonho, sonhar, mas não sonhar, sonhar e ficar parado em casa, no conforto do lar, mas sonhar, ir para a rua e lutar e levar os sonhos aos demais que estão presos sem a capacidade hoje de enxergar um pouco além do amanhã. Jábio, muito obrigado. César, obrigado por tudo. Obrigado pelo seu tempo dispensado para a Javaía. Tainan, obrigado também pelo tempo dispensado, pelo seu trabalho árduo em seguir com o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Um bom final de semana e parabéns pelos 15 anos. Obrigado, pessoal. Parabéns pelos 15 anos.